Olá galera, hoje vamos começar nossa aula sobre linguagem cinematográfica. Por que precisamos aprender a linguagem cinematográfica, né? Temos aí o dispositivo de celular, mas a gente não pode só apontar, né? Ir lá mexendo a câmera, como se fosse como antigamente, né? A gente pegava a câmera e saía correndo, filmando tudo, né? A gente precisa ter um conhecimento básico, né, sobre o que é a linguagem cinematográfica dentro da produção audiovisual. Então vamos falar um pouquinho aqui, né? Entendemos por linguagem cinematográfica os termos técnicos usados pelos que trabalham em cinema, TV e internet, de forma que possam obter uma uniformidade de comunicação. Infelizmente, não existe uma padronização definitiva para os diversos termos. Algumas vezes, um determinado nome para um plano pode ter um outro nome em países e lugares diferentes. É isso mesmo, não existe aí uma convenção internacional que fala quais são os nomes definidos, né, de cada plano, né? Isso pode diferenciar um pouquinho de cada lugar onde você está, né, de cada cidade ou de cada país, mas esses planos que a gente vai falar já vão te ajudar muito a identificar e poder fazer um trabalho com qualidade e uma técnica. Marcel Martins, em seu livro A Linguagem Cinematográfica, ele cita: convertido em linguagem graças a uma escrita própria que se encarna em cada realizador sob forma de um estilo, o cinema tornou-se, por isso mesmo, um meio de comunicação, informação e propaganda, o que não contradiz absolutamente sua qualidade de arte. Então a gente já começa a ver que há uma definição de planos para a gente poder comunicar com o nosso telespectador ou quem vai estar assistindo o vídeo que você está vendo. Então tudo que você vê de vídeo, existe ali uma linguagem de planos, e essa técnica também é uma arte. 3 fatores que você tem que perceber que tem dentro de um filme. O primeiro é a diésese, né? A ação temporal de um filme é a realidade da narrativa, mundo ficcional, vida fictícia, a parte da realidade externa de quem lê, o chamado mundo real ou vida real. O tempo diegético e o espaço diegético são, assim, o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro da trama, com suas particularidades, limites e coerências determinados pelo autor. Isso mesmo, é o tempo diegético, né? Vamos entrar no momento da Copa do Mundo. Se você for fazer um vídeo sobre a Copa do Mundo, está seu tempo diegético aí, né? Você vai colocar elementos sobre Copa do Mundo, camisas, uniforme, a bola de futebol, né? Um campo. Você vai construir todo um tempo diegético em cima daquilo que você quer passar. Se é uma Copa do Mundo, você vai colocar elementos que remetam esse tempo diegético. Outro fator de um filme é a elipse. O que é uma elipse? É a supressão de um ato dramático, o qual será resolvido posteriormente. Bom, por exemplo, né, parece bem simples. Se você faz uma cena que você vai chegar em sua casa, né, ou entrar dentro de uma loja, você não vai fazer a cena toda. Você filmar a parte que você chega de carro, desce do carro, entra pela porta. Simplesmente você pode só fazer uma cena que você chegou de carro e no outro corte você já está dentro, né, da casa ou do estabelecimento que você vai filmar. Então existe um corte ali, né, de tempo, né, uma supressão ali do ato dramático. Você não precisa mostrar tudo, né, cena por cena, mas você faz um corte e já aparece em outra cena, em outro momento, o que vai já remeter que você já fez tudo aquilo, sem precisar mostrar toda a cena, né, toda a ação que você está fazendo. Outro fator de um filme é o foco dramático.
Entendemos por foco dramático o ponto ou ação de uma cena a quem se quer atrair a atenção do espectador, né? A atenção do espectador só será voltada para os seguintes pontos: o personagem que estiver falando. Então, se você tiver uma cena onde o personagem está falando, todo o foco dramático está em cima dele. O personagem que se movimenta num grupo de pessoas, a que se movimentar terá a atenção do espectador. Sim, numa cena onde que todo mundo está parado e só um personagem está em movimento, ou um objeto está em movimento, você está colocando aquele foco dramático ali naquela ação que está acontecendo. Personagens mais bem iluminados, isso mesmo. Se você coloca uma iluminação no seu personagem, ele vai atrair esse foco dramático para a ação ali. Personagem em foco. Sim, se você está com o personagem que está à frente, está focado, e atrás está desfocado, ou o personagem da frente está desfocado e atrás está focado, você está dando atenção para onde está o foco da sua ação. Ponto brilhante na cena mais escura e o ponto escuro em uma cena mais brilhante. É isso mesmo, né? Em toda uma cena ali, se você tiver tudo escuro em volta e tem um ponto mais iluminado, você vai estar chamando a atenção ali para aquele ponto. Ou vice-versa, se tiver tudo muito claro e tiver um ponto mais escuro, você vai estar chamando também o foco ali, o foco dramático para aquele ponto. Então a gente percebe que existem 3 fatores em um filme, né? A diésege, a elipse e o foco dramático. E com esses 3 fatores em mente, você vai ter que saber trabalhar ali o que você quer passar quando você for fazer o teu filme. O diretor de cena, ou você mesmo que estiver lá filmando, né, como diretor de cena, poderá utilizar outros recursos para atingir os seus objetivos, como cenografia, perspectivas, luz, lentes, ângulos de câmera e etc. Entendendo a composição de um filme. Primeiro, a gente tem que entender o que é a cena. A cena é um conjunto de planos. Então você faz uma cena que começa com um plano mais aberto e termina com um plano mais fechado. Então isso daí é uma composição de cena. O que é uma sequência? É um conjunto de cenas. Uma sequência tem início, meio e fim. A sequência de um casamento, por exemplo, pode ser formada pelas cenas do pedido do casamento num restaurante, a cena da mulher numa loja comprando o vestido da noiva, o noivo esperando na igreja, a noiva chegando à cerimônia do casamento, a saída na porta da igreja, terminando com o carro partindo com os noivos. Então a gente percebe aí que uma sequência tem início, meio e fim. Então todo vídeo que você for fazer, ele tem que ter essa sequência, né? De início, dependendo do que você estiver gravando, né? O início do que você está gravando, né? O meio ali, o desenvolvimento da história e o fim, que é a conclusão de tudo que você está mostrando. Tomadas ou takes, né? É o número de vezes que o plano será repetido. Um plano poderá ter uma ou quantas tomadas o diretor ou você achar necessário até estar satisfeito. Então você vai lá fazer vários takes com o seu celular. Você faz um take, né? Você olhou, conferiu, não gostou, faz outro take, mais um outro take, até aquele take que você vai estar satisfeito com a qualidade do que você quer chegar. Planos de câmera. Agora chegamos numa parte bem importante. A noção de enquadramento é a mais importante na linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme, em cada momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem enquadra bem, com senso narrativo, estético, escolhendo acertadamente como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano do filme, tem meio caminho andado para contar uma boa história. É isso mesmo. Então, a noção de linguagem cinematográfica vai te dar isso, né? Você vai conseguir passar para o teu telespectador ou quem estiver vendo o filme aquilo que você está imaginando quanto filme, né? Eu vou começar com um plano
geral, mostrando tudo, porque eu quero que as pessoas percebam que eu estou nesse ambiente, né? Então você vai ter aí, de adquirir um senso aí de narrativa, né, estético, para você fazer os planos, né, saber enquadrar, para poder mostrar o teu filme. Marcel Martin, né, revela sobre o enquadramento. Eles constituem o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no registro, que faz da realidade exterior para transformá-la em matéria artística. Trata-se aqui da composição do conteúdo da imagem, isto é, da maneira como o diretor decupa e eventualmente organiza o fragmento de realidade, apresentando a objetiva que assim irá aparecer na tela. É isso mesmo, né? Marcel Martins aí descreve muito bem, né, como que a gente vai transformar, né, esses planos que a gente imaginou como diretor, né, do filme, e como que a gente decupou e como que a gente vai organizar isso e vai ser apresentado na tela para o telespectador ou para a pessoa que estiver assistindo o filme. Planos de câmera. O enquadramento depende de 3 elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Basicamente, podemos dizer que escolher o plano é determinar qual é a distância entre a câmera e o objeto, né? Entre o seu celular e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de lente que está sendo usado. Basicamente é isso, né? Então, a posição da tua câmera até a distância do que você quer filmar. É isso que vai basicamente definir o que é um plano. O tamanho do plano determina, em geral, sua duração, sendo estar condicionada pela obrigação de dar ao espectador tempo material para perceber o conteúdo do plano. Assim, um plano geral costuma ser mais longo que um primeiro plano, mas é evidente que um primeiro plano poderá ser longo ou bastante longo se o diretor ou você quiser exprimir uma ideia precisa. O valor dramático prevalece então sobre a simples descrição. Então tem alguns planos que você define que vão ter um tempo de duração maior ou menor. Vai depender aí do que você quer mostrar, né? Você pode fazer um vídeo com vários planos cheios de cortes, mas a pessoa que está vendo assim não consegue perceber o que você está passando, que está muito corte, com um tempo muito pouco de cada plano. Então você tem que ter essa noção, esse senso, para saber que cada plano ali que você quer colocar e o tempo suficiente para quem estiver vendo o vídeo, né, perceber o que você está querendo passar. Na hora de analisar um filme ou de planejá-lo como nível maior de detalhamento, os planos devem ser classificados de uma forma mais complexa. As gramáticas da linguagem cinematográfica variam bastante, de modo que a lista a seguir é apenas uma das possibilidades. Lembra que eu falei lá no início, né? Então cada plano ele pode ser definido com um nome dependendo do lugar que está. Aqui eu vou apresentar de uma forma que eu fiz um estudo, né, uma pesquisa, baseado em cima de uma pesquisa, e eu vou apresentar para vocês os planos que eu defini. O plano é a forma como o diretor narra o roteiro. Então, o plano cinematográfico é como você vai narrar o roteiro que você fez. Ou o roteiro que chegou de uma agência, ou o roteiro que chegou de um cliente. Você vai começar ali a definir quais são os planos que você quer para o vídeo que você está querendo fazer para o seu cliente, para você. Então é definido por grande plano geral, ou GPG, plano geral, plano inteiro, PG ou PI, plano americano, que é o PA, plano médio, que é o PM, primeiro plano ou plano próximo, que é o PP, close, primeiro plano ou primeiríssimo plano, que é o CL ou PPP, super close, o SCL, plano detalhe, que é o PD, plano conjunto aberto e plano conjunto fechado. Grande plano geral, ou GPG, né? Cláudio Feijó descreve seu artigo. O grande plano geral o ambiente é o elemento primordial. O sujeito
é um elemento dominado pela situação geográfica. Objetivamente, a área do quadro é preenchida pelo ambiente, deixando uma pequena parcela deste espaço para o sujeito que também o dimensiona. Seu valor descritivo está na importância da localização geográfica do sujeito e seu valor dramático está no envolvimento ou esmagamento do sujeito pelo ambiente. Pode enfatizar a dominação do ambiente sobre um homem ou simbolicamente a solidão. O grande plano geral, aquilo que a gente quer mostrar onde que a gente está localizado geograficamente. A gente pode fazer um grande plano geral, uma fachada de uma loja onde que a gente está à frente, ou a gente quer fazer um vídeo institucional e a gente precisa mostrar a cidade. A gente vai fazer um grande plano geral de algum monumento da cidade, né? Ou a gente está fazendo um vídeo institucional e a gente quer mostrar a fábrica. Então a gente vai fazer determinado uma posição onde que você pode filmar a fábrica por inteiro, um grande plano geral da fábrica também. Então o grande plano geral é isso, né? A gente quer mostrar posicionamento onde que a gente está, né? A gente quer mostrar ali o ambiente que a gente está. Plano geral ou plano inteiro, né? PG ou PI. Cris Rodrigues define esse plano. O personagem é enquadrado da cabeça aos pés, deixando um pequeno espaço da cabeça e abaixo dos pés. Então a gente pega o corpo inteiro, o objeto inteiro, a gente deixa um espaço aqui na cabeça, um pouquinho de espaço no pé também, e a gente enquadra o personagem ou objeto uma totalidade. Cláudio Feijó cita: tem grande valor descritivo, situa a ação e situa o personagem no ambiente em que ocorre a ação. Então, o plano geral a gente mostra o objeto ou personagem por inteiro, né? De corpo todo, só deixando um pouquinho de ar aqui, vamos dizer assim, na cabeça, e um pouquinho também de ar ali no pé também, né? No chão. Plano americano, né? O personagem é mostrado do joelho para cima, tendo sua origem nos westerns americanos, com a função de mostrar a cartucheira do revólver na cintura. Esse plano americano surgiu mesmo nos filmes de Bang Bang, do Velho Oeste, né, americano, e mostrava ali do joelho para cima, né, porque aí precisava pegar alguns objetos de cena, vamos dizer assim, né, que estavam ali na cena. Plano médio, o personagem é enquadrado da cintura para cima, muito usado para mostrar o movimento das mãos do personagem, também muito utilizado aí por jornalistas também. Primeiro plano ou plano próximo, PP. Nele, o personagem é enquadrado do busto para cima, dando maior evidência ao personagem, servindo para mostrar características, intenções e atitudes do personagem. Então aqui, ó, esse daqui é o primeiro plano, tá daqui até aqui, né? E mostra aqui, né, as intenções, né, as atitudes que eu quero mostrar, né? Quero estar mais próximo da explicação para aqui com a aula, né? Então é isso, ó, primeiro plano daqui até aqui. Primeiríssimo plano ou close mostra o rosto inteiro do personagem, do ombro para cima, definindo a carga dramática do ator. Então, quando você já é mais daqui, aqui, né, o primeiríssimo plano. Quando você está fazendo a sua cena daqui até aqui, você está dando toda uma carga dramática ali na atuação do rosto do personagem. Super close, o close fechado no rosto do ator, enquadrado do queixo e o limite da cabeça. Então, super close é quando é bem aqui assim, ó. Você coloca bem aqui também, dando uma carga muito dramática na atuação, né, do personagem que você está filmando, né? Então super close é bem próximo aqui, ó, bem cortadinho. Plano detalhe mostra parte do corpo, como detalhes da boca, da mão, etc. É usado também para mostrar objetos. Então plano detalhe é aquele que você faz lá bem fechadinho no olho, na boca, né, no nariz, na orelha, ou no objeto, vamos dizer assim, uma tampa de uma lata, para você mostrar ali os detalhes, né? Se tiver uma comida, você
Você dá um plano de detalhe ali no hambúrguer, por exemplo, no hambúrguer que está sendo feito. Então, o plano de detalhe como o próprio nome diz, né? Você aproxima bem e mostra detalhes daquilo que você quer mostrar, né? Do que você está filmando. Plano conjunto aberto e plano conjunto fechado. O plano conjunto aberto é o plano em que enquadramos 2 ou mais personagens com a mesma carga dramática. Então, quando você tem mais personagens ao seu lado, mais um personagem aqui, mais um personagem aqui, e todos estão sendo enquadrados com a mesma carga dramática que eles estão fazendo, por exemplo, eles estão olhando para um lado, eles estão assustados, eles estão em ação, sempre fazendo a mesma ação, é chamado aí de plano conjunto aberto. E tem um plano conjunto fechado, que é o plano em que enquadramos 2 personagens com a mesma função dramática, né? Então você enquadra mais fechadinho 2 atores ali do teu lado, existe também o plano conjunto fechado. Mas os 2 têm que estar fazendo a mesma ação dramática, tá bom? Para ser um plano conjunto fechado ou plano conjunto aberto. Então, galera, a gente viu todos os planos, né? Definimos os nomes deles e agora sabemos o que cada um significa. Só para relembrar o que a gente viu, eu vou falar de novo todos os planos. Tem um grande plano geral, o plano geral ou o plano inteiro, o plano americano, o plano médio, o primeiro plano ou plano próximo, o close ou primeiríssimo plano, o super close, o plano detalhe e o plano conjunto aberto e o plano conjunto fechado. Tá aí, galera, então todos os planos definidos, agora sabemos como que a gente pode enquadrar o nosso filme. E agora a gente vai falar sobre o ângulo da câmera, né? Então, o ângulo da câmera, se ele é mais para cima, é mais para baixo, se ele é mais para o lado, ou mais para esse lado, ou de frente. Então, a gente definiu os planos e agora a gente vai saber aonde que a gente vai posicionar a câmera do nosso celular, né? Enquanto ângulo. O posicionamento de câmera pode traduzir efeitos psicológicos ao espectador. Os ângulos são divididos conforme altura e lado. Então a gente percebe, conforme onde que a gente coloca a câmera, a gente vai causar um tipo de sensação na pessoa que estiver vendo o nosso vídeo. Então por isso que é muito importante, sempre que eu estou falando, a gente saber sobre a linguagem cinematográfica. Ângulo normal, o ângulo conforme a altura. Vamos falar agora conforme o ângulo da altura. O ângulo normal, né, que é aquele que está posicionado na mesma altura, quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Então, você vai posicionar lá o teu celular na mesma altura, no nível dos olhos do ator, do personagem que você está filmando. Então, esse é o ângulo normal conforme a altura. Ângulo plongé ou câmera alta faz o personagem parecer inferior. Plongé, filmagem de cima para baixo, então quando você coloca a câmera do celular de cima para baixo, tende, com efeito, a apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente, rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele um objeto preso a um determinismo insuperável, um joguete da fatalidade. Então, muitas vezes, quando você coloca de cima para baixo a câmera, você está pequenando o seu personagem, né? Você está deixando ele acuado. Essa percepção que um ângulo igual esse, né, ângulo plongé ou câmera alta, né, ou de cima para baixo, vai causar quando o espectador ou quem estiver assistindo o seu vídeo vai sentir. Ângulo contra plongé ou câmera baixa, conforme a altura, então de baixo para cima. O que isso causa? Faz o personagem parecer mais importante. A contra-plongé, o tema é fotografado de baixo para cima, né, da câmera, então de baixo para cima, ficando a objetiva abaixo do nível normal do olhar, então, né, de baixo para cima, né, a câmera fica embaixo aqui do nível do olhar, dá geralmente uma impressão de superioridade. É isso mesmo, quando você filma, quando você grava
de baixo para cima, você está exaltando, né, a superioridade do personagem, do produto, do objeto que você está filmando. Então, olha como que é importante os ângulos também dentro da linguagem cinematográfica. Se você posiciona mais para cima, né, você vai deixar o teu objeto, o teu personagem menor, né, acuado. Se você filma no ângulo normal, né, que é o ângulo da altura normal, olho a olho, né, a lente, o celular junto com o seu olhar, você está ali passando já uma sensação que você está conversando com a pessoa que está do outro lado. Se você colocar a câmera de baixo para cima, né, o contra-plongé, você está ali dando um ar de superioridade àquele personagem, àquele objeto que você está filmando. Em relação ao lado do ângulo, são 4 posições fundamentais. Então, agora a gente vai falar sobre o lado do ângulo, né? Daqui, daqui, daqui. O ângulo frontal, a câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada, né? Então, você está lá, conforme o lado, você pode estar aqui, ângulo frontal, tá aqui na posição do teu nariz aqui, né? Ângulo 3/4, né? Estamos falando aí ângulo de lado. Falamos de ângulo de altura, agora estamos falando de lado. Ângulo 3/4, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o nariz da pessoa filmada. Essa posição pode ser realizada com muitas variantes. Então você posiciona, né, a câmera aqui, fica numa posição de mais ou menos 45 graus e a pessoa ali pode estar falando diretamente para o entrevistador, né? Você coloca aqui ou coloca aqui nessa posição de 45 graus aqui, né? É o ângulo 3/4. O ângulo de perfil, isso mesmo, né? Você pode colocar aqui no perfil aqui, pegar o teu perfil aqui, né? A câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da pessoa filmada. O personagem pode ser feito da esquerda ou da direita. Então você pode aqui pegar o ângulo de perfil do seu personagem, aqui também. Ângulo de nuca, né? Aquele ângulo que fica aqui atrás, aqui, né? Você começa a filmar a pessoa nas costas dela, né? A câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. Isso mesmo. Então a gente viu agora as 4 posições de câmera, né? Frontal, 3/4, perfil e ângulo de nuca, né? E pode ser essas variantes serem combinadas também com a altura. Plongé, câmera alta, câmera normal aqui na frente e contra-plongé, câmera baixa, conforme o lado, frontal, 3/4, perfil e nuca. Ângulo holandês são enquadramentos feitos com a câmera inclinada em relação à horizontal. Um diretor de cena pode usar essa técnica com objetivos estéticos ou para atingir um tipo de efeito dramático, como tensão, desorientação ou mal-estar. Isso mesmo, você pode pegar a câmera do seu celular e fazer assim, deixar ela meio torta, né? E a cena vai ficar um pouco torta. Então esse é o ângulo holandês, né? Que vai causar aí algum tipo de efeito dramático que você quer fazer para mostrar aí pro teu telespectador, para teu público que está vendo o vídeo. Então aí a gente percebe que há uma variante aí, tanto de planos e ângulos, conforme a altura e conforme o lado. E todas essas combinações dessa linguagem cinematográfica é que formam o vídeo que a gente tem que fazer, né? Que a gente pensa em fazer conforme o roteiro que a gente pegou. Então a gente pega o roteiro e começa a fazer lá uma decupagem, né? Escrever no próprio roteiro. Essa primeira cena eu quero um plano geral, essa segunda cena eu quero um plano detalhe, com um ângulo de cima para baixo, com um ângulo de lado de perfil. Isso você vai escolher quando você estiver decupando o roteiro. Como diretor, você vai pegar e fazer essa análise, né? Observar cada cena conforme o que você está imaginando que o cliente ou que você quer passar no teu filme, e você vai ali transformar aquele papel que está o roteiro em planos e ângulos
e vai fazer o seu filme, né, o seu vídeo com qualidade, com técnica, utilizando toda a linguagem cinematográfica. Da linguagem ao estilo. Para referenciar linguagem e estilo, Marcel Martins descreve: a linguagem comum a todos é o ponto de encontro da técnica e da estética. O estilo específico de cada um é a sublimação das técnicas na estética. Aí é isso, você sabendo, né, utilizar a linguagem cinematográfica, você que vai colocar o seu estilo, como que você quer fazer isso. Aí você vai criar uma assinatura, um estilo próprio seu de fazer vídeos. Mas para você criar um certo estilo, uma certa técnica, você tem que saber da linguagem cinematográfica, para você poder aplicar e assim criar um estilo próprio. Então é isso, gente. Ficamos aí com essa aula de linguagem cinematográfica. Aproveitem, estudem. Não é porque é uma câmera de celular que você não deve saber sobre linguagem cinematográfica, mas sim, se você está utilizando qualquer tipo de câmera, pode ser uma câmera profissional, uma câmera de celular, você vai ter que saber sobre linguagem cinematográfica e tudo o que é plano, o que é ângulo, né, para você poder utilizar toda essa ferramenta técnica e aplicar um estilo próprio seu em converter um vídeo, né, e o que você quer mostrar. Por isso que é importante. Não esqueçam, aprendam, estudem sobre linguagem cinematográfica. Olá, galera! Continuando aí nossa aula de linguagem cinematográfica para celular. Agora a gente vai falar sobre movimentos de câmera. Sim, falamos sobre planos, ângulos e agora a gente vai falar sobre movimentos de câmera, o que eles podem fazer, quais são os seus tipos de movimentos e como que você pode utilizar esses movimentos no seu celular. Movimentos de câmera. Durante muito tempo, a câmera permaneceu fixa, numa imobilidade que correspondia ao ponto de vista do regente de orquestra, assistindo a uma representação teatral. No entanto, já em 1896, o travelling fora espontaneamente inventado por um operador dos irmãos Lumière. Os irmãos Lumière foi o que inventou a câmera cinematográfica, que havia colocado sua câmera sobre uma gôndola em Veneza desde 1905, em La Passion de Zecca, uma panorâmica seguia o movimento dos magos diante do presépio de Belém. Então a gente viu aí que a câmera no início, como a câmera do celular ou qualquer outra câmera, ficava parada. Aí decidiram colocar em cima, né, daqueles barquinhos, daquelas gôndolas de Veneza, e começou a se perceber o movimento de câmera. Mas foi o inglês J. Smith que teve o mérito, a partir de 1900, de libertar a câmera da sua posição estática. Numa fotografia, o enquadramento determinado no momento do clique dura para sempre. Um plano fechado será sempre fechado. Um aberto, sempre aberto. Tudo congelado no tempo, no enquadramento cinematográfico. Não é assim? Se você bater uma foto, aquele enquadramento vai ser o mesmo para sempre. Um dos componentes mais importantes de um filme é o movimento. Então, quando você for pegar o teu celular e fazer movimento, também o movimento de câmera é um dos componentes mais importantes para se fazer. Sem distinguir inicialmente os diferentes tipos de movimentos, tentemos precisar suas diversas funções do ponto de vista da expressão fílmica, acompanhamento de um personagem ou de um objeto em movimento, criação de ilusão de movimento de um objeto estático, descrição de um espaço ou de uma ação. Esses tipos de movimentos têm como função ser puramente descritivo, isto é, o movimento de câmera não tem valor enquanto tal, mas somente naquilo que permite revelar ao espectador. Isso mesmo, né? Então o movimento de câmera no início foi puramente descritivo, né? Você ia mostrando o que tinha dentro da cena,
né, de todo aquele movimento que estava acontecendo. Então, um personagem saía de um lugar ou você mostrava um local e depois ia para outro local, totalmente de forma descritiva. Tem movimentos que possuem um valor dramático, ou seja, o movimento tem uma significação própria e busca exprimir sublinhando um elemento material ou psicológico que deve desempenhar um papel decisivo no desenrolar da ação. Aí agora a gente já vê também que o movimento também pode ser dramático, né? Você pode dar uma ação dramática, um foco dramático no seu movimento. Com a câmera parada, pessoas e objetos mudam de posição, tanto lateralmente quanto afastando-se ou aproximando-se da câmera, ou numa combinação dessas duas possibilidades. Então, com a câmera parada, você, o objeto que está filmando, ou o personagem que você está filmando, ele pode se afastar da câmera ou sair, né, do enquadramento. Quando a câmera movimenta-se, ela pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Você muda o enquadramento, que fica mais aberto, mais fechado, ou se desloca lateralmente. Isso é verdade. Se você pegar a câmera e aproximar do objeto e depois, indo um pouco para trás, você vai abrindo, né? Você vai de um plano mais fechado para um plano mais aberto. Os tipos de movimento e seus nomes. Panorâmica ou pan. Movimenta-se da câmera no seu próprio eixo, no sentido da esquerda para a direita ou vice-versa. Então você aqui está com a tua câmera em próprio eixo, em cima de um tripé, ou você mesmo. Se você fazer assim, ó, o movimento, isso daqui é uma panorâmica ou pan, porque você está fazendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Isso é o pan, panorâmica, tá, galera? Tilt, o mesmo movimento da panorâmica, só que de baixo para cima e vice-versa. Então, no mesmo eixo, você vai pegar a câmera e fazer assim, ou fazer assim. Isso é um tilt, né? Tem a panorâmica, que é para a esquerda e para a direita, o seu próprio eixo, e tem o tilt, que é para baixo e para cima. Olha aí, já aprendemos dois tipos de movimentos. Zoom out e zoom in. Lente mais usada no telejornalismo, isso mesmo, quando você coloca uma lente zoom, pois o que mais importa é a clareza do objeto filmado, do qual nem sempre podemos chegar perto. A diferença entre zoom e o traveling é que o zoom traz ou afasta o objeto no espaço cênico em relação à câmera, e o traveling desloca-se do espaço cênico em direção ao objeto em questão ou dele se afastando. Isso mesmo, se você colocar tua câmera e colocar um objeto e afastar ele, né? Você pegar, afastar aqui e afastar aqui. Ou se você tiver uma lente que for zoom, que dá para colocar no teu celular, e você também poder fazer o movimento de zoom, isso vai ser um zoom in ou zoom out, né? Zoom out ou zoom in, na verdade, né? Então é isso. E se você pegar a câmera e aproximar e afastar, isso também é um movimento de câmera, de zoom in ou zoom out. Todos esses movimentos podem estar combinados, gerando alterações interessantes em enquadramento ou simplesmente permitindo que você filme melhor. Isso mesmo, você pode pegar agora o tilt, pode pegar a pan, pode pegar o zoom in, zoom out e combinar esses movimentos de câmera. O que vai dar aí uma linguagem cinematográfica do que você está querendo mostrar aí para o seu público. Traveling ou slide, né? A câmera inteira se desloca sobre uma plataforma dolly, isso para frente ou para trás, podendo também fazer curvas. Esses movimentos podem ser conjugados com movimentos da câmera em si, movimentando sobre seu próprio eixo. Então, o slide, né, ou o traveling, você vai colocar o teu celular em cima de uma plataforma que vai ter trilhos
e você vai fazer um movimento, tanto de aproximar, de lado, indo para a esquerda, indo para a direita, ou você pode, em cima desse trilho, quando estiver se aproximando da câmera, você faz um movimento de tilt, ou você pode, em cima desse trilho, você pode fazer um movimento de pan, né? Isso tudo pode ser feito em cima dessa plataforma, né? Slide, né? Conhecida, que é uma plataforminha que você compra e vem em cima uns trilhos e você coloca teu celular em cima. Estabilizador, equipamento acoplado ao celular, permitindo manter a câmera estável, independente do seu deslocamento. Hoje a gente vê aí no mercado vários tipos de estabilizadores de celular, né, onde que você coloca ali teu celular, aí você pode fazer um movimento de correndo, né, não tão correndo porque ele vai balançar, você tem que meio que dobrar assim as pernas e andar meio pisando em ovos para o movimento ficar bom, né? Não é assim, porque é um estabilizador, você vai sair correndo que não vai estar, que vai estabilizar. Você também tem que ter um movimento de corpo quando usar o estabilizador, né? Você abaixa um pouquinho as pernas, assim, né? Dobra um pouquinho os joelhos e vai andando assim devagar, um pouquinho mais rápido, mas pisando, por exemplo, em ovos, né? Como a gente fala, pisando em ovos, para a estabilização ficar ótima. Existe já celulares, a partir desse ano, alguns celulares que a gente vê que tem uma estabilização muito boa, sem utilizar também esse tipo de estabilizador. A gente vê aí a evolução tecnológica nas lentes dos celulares para que você faça uma estabilização sem poder usar o estabilizador, mas vale a pena você comprar um estabilizador, né? Vai depender muito aí quanto você vai ter uma grana para você poder pagar um estabilizador bom. Um estabilizador bom, assim, que eu vejo é a partir de R$1.000, né? Abaixo disso são estabilizadores mais ou menos que vai te dar uma estabilização, mas eu não creio que seja um equipamento muito bom. Foco e desfoco. Podemos também simular movimento de câmera simplesmente deslocando o foco da lente de um personagem para o outro num plano inferior. Isso mesmo, lá no teu celular, quando você estiver gravando, você tem a possibilidade de mexer no foco da sua câmera. Então, se você estiver filmando, esse movimento de foco e desfoco, né? Você está focado num objeto que está à frente e depois você quer desfocar esse objeto e focar no objeto que está mais atrás, isso também é possível. Então, é um movimento de câmera também o foco e desfoco. Então, você lá no teu celular, você vai ver ali que dá para fazer isso, né? Você utilizar lá o foco e desfoco e você pode ali, quando estiver gravando, fazer esse movimento de foco aonde você quer e desfocar e focar em outro objeto ou personagem. O IP-Pan, movimento efetuado com a câmera e o mesmo efetuado em pan, porém com velocidade bem maior. A câmera que está enquadrado em uma pessoa ou objeto A desloca-se repentinamente e rapidamente para a esquerda ou direita em busca de uma pessoa ou objeto B. Durante esse deslocamento, a imagem torna-se borrada, não permitindo distinguir-se pessoas ou objetos durante o trajeto da câmera. Só aquele tipo de movimento que você faz rápido e depois você continua na câmera e faz um movimento também rápido e quando você faz esse movimento rápido, essa parte da imagem fica um borrão. E quando você vai na edição, você consegue juntar essas duas partes e parece que você está no mesmo local. É muito utilizado esse tipo de movimento de câmera para mostrar que você está num local e depois você já foi para outro local, né? Então você vai pegar a tua câmera, vai fazer um movimento rápido, dar um rec rápido, né?
e depois você faz esse movimento de novo em um outro local. Uau! Né? Rápido também. Isso vai causar um borrão no início da gravação, que na edição você vai poder juntar essas imagens e vai parecer que você está no mesmo local e foi para um outro local, né? De um local A para um local B. É isso, o IPPAN é isso, muito utilizado hoje para fazer várias cenas, né, no celular. Vale a pena utilizar esse tipo de movimento de câmera. Chicote, movimento rápido de câmera feito com uma lente zoom. O plano se inicia muito aberto e termina para um plano mais fechado, ou vice-versa. Esse movimento está unido com os movimentos de pan e tilt rápidos. Então, o chicote seria você estar lá gravando com o teu celular e você começar a fazer zoom rápido. Foi numa cena ali, você viu um objeto ou um personagem e dá um zoom rápido na sua câmera do celular para ir até aquele objeto, aquela cena. Então você pode fazer uma pan e dar um zoom rápido, ou você abre ou você fecha, né? O zoom in ou zoom out, né? Esse é o chicote, são movimentos rápidos de câmera, né? Que pode ser feito com zoom in ou com zoom out. Você vai ter que testar aí na sua câmera do celular, porque aí muitos celulares, né, os botões ali, o operacional são diferentes, mas a gente vê também muito esses chicotes em gravação, né, de celulares. Quando a pessoa está gravando, ela dá um zoom rápido ali para ir naquele objeto, naquela pessoa, naquele personagem que ela quer mostrar. O movimento de câmera juntamente com o plano, um dos elementos fundamentais da linguagem cinematográfica. Em certa medida, esta elementariedade do movimento de câmera permite vê-lo como uma unidade em si mesmo, muitas vezes funcionando como uma espécie de moldura para uma ação que desenrola na sua integridade. É isso mesmo, né? Como a linguagem cinematográfica, os ângulos, os planos, né, os enquadramentos e o movimento de câmera faz parte da linguagem cinematográfica. Então, é sempre bom você saber, né, quais são os movimentos de câmeras para você conseguir aplicar ali quando você for gravar. É isso, galera. Chegamos no final dessa aula de movimentos de câmera. Né? É importante você testar, né, fazer esses movimentos de câmera, ver o que funciona, o que não funciona, né, naquilo que você quer gravar. E o importante é você testar sempre e fazer o uso dessa linguagem cinematográfica, né? Além dos ângulos, dos planos, agora do movimento de câmera. Fico aqui, até a próxima aula. Continuando, galera, a gente vai falar sobre agora elementos fílmicos, né, que fazem parte aí de todo um cenário aí, vamos fazer um vídeo para celular. Vamos falar sobre eles. Regi Moraes, em seu livro Cinema, a Realidade de um Quimera, faz a seguinte citação sobre a linguagem cinematográfica. Uma nova arte surgia com sua poderosa linguagem, deixando claro que não bastava existirem planos, ângulos, cenários, figurino, iluminação, etc. Era imprescindível que um verdadeiro cineasta soubesse o que fazer com essas coisas, transformando-as em linguagem. É isso mesmo, né? Então, a gente tem toda a técnica, mas a gente tem que saber como que a gente vai fazer isso, se transformar numa linguagem onde que vai chegar no seu público-alvo, né? No seu telespectador ou na pessoa que você quer que veja teu vídeo. Marcel Martins nos relata: a imagem fílmica proporciona, portanto, uma reprodução do real, cujo realismo aparente na verdade, dinamizado pela visão artística do diretor. Então, quer dizer, na sua visão, como diretor, como que você vai fazer esse vídeo. A percepção do espectador torna-se, aos poucos, afetiva, na medida em que o cinema lhe oferece uma imagem subjetiva, densa
e, portanto, passional da realidade. No cinema, o público verte lágrimas diante de cenas que, ao vivo, não tocariam senão a mediocridade. É isso mesmo, né? O vídeo ele tem essa capacidade de transformar algumas cenas ou em forma de comédia, ou em forma de drama, né? Ou em forma de ação. Que normalmente, né, numa cena de ação, se a gente for ver, se estivesse na nossa frente, a gente ia ficar assustado. Mas no cinema a gente sabe que tudo aquilo ali não se passa de uma mentirinha, vamos dizer assim, e você traz aí uma emoção para quem está podendo ver, né, o seu vídeo. Vamos falar sobre câmera subjetiva. O que é isso? É quando o espectador ou o personagem tem um ponto de vista da câmera ou se move no lugar dela. Muito utilizado em cenas de deslocamento do personagem, em que a câmera na mão do operador assume o ponto de vista do personagem em movimento. Então, câmera subjetiva nada mais é como se a gente colocasse aqui, ó, a câmera no nosso olhar aqui e fosse fazer todo o movimento, como se você estivesse fazendo o olhar do personagem, né? Como se o personagem estivesse olhando, né? Então você posiciona a câmera e a gente faz aquela sensação que está olhando o que o personagem está olhando, como se o telespectador estivesse dentro do olho daquele personagem. Plano sequência. O que é um plano sequência? Simplesmente toda sequência é rodada em um único plano. Simplesmente você vai pegar a câmera, vai filmar todo o espaço e não vai ter nenhum corte, né? É uma cena longa, é uma cena grande, vai ter aí, se teu vídeo tem 30 segundos, por exemplo, e se você não fizer nenhum corte nele, para um plano para o outro, só uma filmagem única, uma cena única, filmando tudo sem corte na edição, isso é um plano sequência, né? Filmando tudo. Ele vai ter 30 segundos sem corte. Você, por exemplo, pode entrar na tua loja, entrou na tua loja, filmou ali o espaço, aí já pegou um detalhe ali de algum produto, foi indo, foi visitando tudo, foi mostrando tudo sem nenhum corte. Isso é um plano sequência. Ele vai ser uma cena longa, né? Não vai ser uma cena curta, né? Não vai ter um corte, vai ser uma cena que vai ter vários segundos aí, ou minutos aí, sem nenhum corte. Um plano sequência, né? Plano que registra a ação de uma sequência inteira, sem cortes. O que caracteriza o plano sequência não é apenas a sua duração, mas o fato de ele ser articulado para representar o equivalente de uma sequência. O teórico André Bazin, em vários artigos escritos para a revista Carrier do Cinema, a partir de 1951, defendeu a ideia de que o plano sequência e a profundidade de campo seriam os grandes instrumentos do realismo cinematográfico, evitando a fragmentação do real, que ocorreria através da montagem e respeitando a realidade e a liberdade do espectador. Né? Então, quer dizer, um plano sequência muitas vezes traz aquela realidade, sem aqueles cortes feitos, né? Corta aqui, corta ali, faz aquela montagem, né? O plano sequência, ele, da forma que você coloca, traz mais a realidade para o espectador. Você vai estar lá fazendo uma cena sem cortes, isso traz uma sensação de mais realidade do que você está filmando. Vamos falar um pouquinho sobre eixo cinematográfico. Regra de continuidade muito respeitada no cinema, que determina que a câmera deve ficar sempre de um dos lados do eixo, traçado pelo deslocamento do personagem no quadro, para que a direção dos movimentos não seja invertida na transição de um plano ao outro. Na transmissão de uma partida esportiva, por exemplo, a manutenção das câmeras sempre do mesmo lado do eixo favorece a inteligibilidade do espaço, deixando claro ao telespectador qual a direção do ataque e defesa de cada time. É isso mesmo, né? Se você está filmando com o teu celular em um evento esportivo, você sempre vai ficar de um lado, né? Porque se você filmar de um lado, filmar do outro, filmar do outro, filmar do outro, vai causar uma sensação para quem está assistindo, onde que é o ataque, onde que é a defesa, né?
Se você só está de um lado, você sabe que um time que está atacando da direita, quer dizer, o time que da direita vai estar atacando só da esquerda, né? E o time da esquerda vai estar atacando só pela direita. Então a gente tem que respeitar esse eixo cinematográfico. O eixo de câmera é importante para estabelecer padrões geográficos definidos dentro de uma sequência. Numa perseguição de carros, por exemplo, é necessário mantê-los para que sempre os fatos se desenvolvam numa direção da tela. A inversão trairia um ruído à comunicação, pareceria trazer o objeto e não levá-lo. Pode ser uma perseguição de carro ou você andando. Se você está sempre andando da esquerda para a direita e de repente você faz um corte onde você está andando, o personagem está andando da direita para a esquerda, vai parecer que ele está se encontrando, né? Ele está indo desse lado e você dá um corte e de repente vem para esse lado. Parece que vai dar um choque. Né? Então sempre um corte do eixo cinematográfico você vai ter que manter. Se ele estiver andando da direita para a esquerda, né, andando para cá, você vai fazer um corte e ele vai continuar andando para cá, né? Vai continuar fazendo esse movimento. Né? Então a gente tem que respeitar isso, não vai causar um choque. Andou para cá, andou para cá, parece que bateu, né? Temos que ter cuidado com isso também. O eixo é fundamental para o estabelecimento das posições em que se encontra um grupo de pessoas dialogando num determinado espaço físico, por exemplo. O eixo de ação serve como referência de direção para movimento dos personagens, veículos. Se um ator caminha da esquerda para a direita, o mesmo sentido deve ser obedecido nos outros planos, ou teremos a sensação de que ele está caminhando em outra direção. Se for essa a nossa intenção, isso deverá ser feito no mesmo plano ou utilizando o plano neutro. O que é esse plano neutro? São aqueles que usamos para modificar a direção da ação ou criar uma situação inesperada ou ainda para mudar o eixo da câmera. Então, como que você vai mudar o eixo da câmera? Se o seu personagem está andando daqui para cá, né, vamos dizer assim, num plano geral, você vai fazer um plano neutro, né, de frente, né, de ângulo frontal, por exemplo, num plano detalhe dos pés ou num plano detalhe do rosto. Depois você consegue mudar o seu eixo de esquerda para direita, por exemplo, né, desse lado para cá. Né? Então o plano neutro serve para isso, para você poder mudar esse eixo de ação. Plano e contraplano. Numa entrevista, por exemplo, enquadramos os dois participantes em plano close e ao enquadrarmos um dos participantes e o outro, aparece apenas uma parte de trás da cabeça. Isso serve muito para entrevista ou para diálogos, né, entre dois personagens. Você faz um plano, vamos dizer assim, num primeiríssimo plano aqui, né, e depois você faz um plano médio, um plano mais aberto, no outro plano que tiver ali, seria o contraplano. Né? Então você faz um plano de um personagem aqui e depois você faz o segundo plano do outro lado para o outro personagem. Isso que é o plano e contraplano, né? Plano aqui e o plano lá para o outro personagem. Eixo de câmera. A captação de cenas obedece uma regra de posicionamento de câmera, chamado eixo. É um eixo imaginário de 180 graus que divide a cena. Quando uma das câmeras ultrapassa o eixo de 180 graus, dizemos que ela quebrou o eixo. O que quer dizer, né? Então, quando você está entre dois personagens, ou um personagem, e a câmera está só daquele lado, se você atravessar a câmera para o outro lado de 180 graus, você está quebrando esse eixo, né? E vai causar uma certa incoerência naquilo que você está filmando, porque você quebrou o eixo. O eixo da câmera é a linha imaginária que interliga os olhares de duas ou mais pessoas em cena, servindo como referência para posicionamento da câmera. A criação de um eixo de câmera tem por finalidade orientar o espectador em relação ao espaço filmado e criar uma continuidade de ação. Se um personagem está falando de frente para o outro e a câmera está do lado esquerdo do eixo da câmera, na parte baixa do eixo, o da esquerda estará olhando para a direita da câmera e o da direita no contraplano deverá olhar para a esquerda da câmera. De qualquer forma, o referencial do olhar do ator será sempre a câmera. O eixo de continuidade é o limite extremo de um cenário
captado pela câmera. O eixo geográfico é convencionado que, quando um avião voa para o oeste, estará se deslocando da direita para a esquerda, câmera para leste ou inverso. Então, quer dizer, a gente percebe vários tipos de eixo, né? O eixo de continuidade é o limite extremo do cenário. Então, é aquilo que você quer mostrar ali dentro do enquadramento que você fez. Existe ali um eixo de continuidade. Se você mudar um pouquinho aquele eixo, provavelmente você vai mostrar outras coisas que não estão dentro daquele cenário. E o eixo cinematográfico é aquilo, né? Que a gente já falou, se fosse uma ação, que nem, por exemplo, essa do avião, se você fala que você está indo para tal lugar, né? O avião, eu quero ir para a Europa, eu vou fazer uma cena para que lado que está a Europa? Pro seu lado esquerdo ou seu lado direito? Então, para onde que o avião deve ir, né? Você vai fazer uma cena, por exemplo, que você está indo para a Europa, indo para o seu lado direito, né? Imaginando que o Brasil está aqui, né, e a Europa está do lado direito, né? Isso é o eixo cinematográfico. Você saber onde que, para que lado está, né, a ação que você quer colocar, e você vai filmar essa ação conforme o eixo está pedindo, né? Continuidade de cena. Essa é uma técnica de gravação que o profissional deve ter atenção redobrada. Nada mais feio numa cena do que a descontinuidade. Isso mesmo. Por exemplo, você está filmando no mesmo dia ou em vários dias aquele personagem que você está fazendo no primeiro dia ou na primeira hora lá de gravação que você fez, ele está com uma camiseta branca e de repente, do nada, ele aparece com uma camiseta azul, né? Isso é preocupante, porque aí não está respeitando a continuidade de que você está fazendo. Alguns objetos, por exemplo, né? É muito comum em algumas cenas que tem bebida, né? Uma água, um suco, né? O personagem lá vai bebendo, aí vai várias cenas, de repente o copo tá cheio, ele tá bebendo, e de repente ali já passou de uma cena para outra, o copo tá pela metade. Então a gente percebe ali que ele gravou várias cenas e foi bebendo ali o líquido do copo e perdeu a continuidade ali da continuação da cena, né? Do nada a gente vê o copo vazio, por exemplo. Outro problema aí na continuidade da cena é que cada gesto ou movimento de plano para plano deve ter a mesma continuidade do plano anterior da cena. Por exemplo, se o plano geral, o marido tem o jornal na mão esquerda e depois no plano americano, no outro plano, o jornal está na mão direita, os planos não se combinam. Logicamente, a cena não poderá ser montada. Isso é estranho, né? Mas a gente já viu, né, várias cenas aí de filmes até famosos, onde que eles perdem essa continuidade, né? E a gente vê que isso é algo até comum no cinema, né? Até nos vídeos. É uma coisa que o profissional, né? Existe um profissional no cinema que chama continuista, deve se doer. Mas a gente, até lá, quando a gente for fazer os filmes, a gente tem que se preocupar com essa continuidade. A gente tem que perceber ali se por exemplo, uma cena ali, a pessoa sai do banho, está com o cabelo molhado e já dá um corte, na outra cena o cabelo já está seco, né? Sem nenhuma explicação nenhuma ali. A gente tem que se preocupar ali na continuidade, né? Saber ali que está sendo feito ali uma continuidade das cenas que a gente está filmando. Os detalhes também são importantes. Se o plano geral ele está com uma camisa de manga curta e por qualquer razão a filmagem é interrompida até o dia seguinte e no próximo plano ele é filmado de mangas compridas, né, uma camisa de mangas compridas outro padrão de cor, todos que assistem o filme imediatamente notarão um grave erro de continuidade. Um exemplo, numa cena a mulher está de cabelos molhados e sai na sala para ir até o jardim externo. Na cena do jardim, a mulher aparece entrando, vindo da sala já de cabelos secos. Então a continuidade é isso, galera, a gente tem que se preocupar mesmo, né? Olha quanta coisa que a gente tem que se preocupar, né? Quando a gente for filmar, quando a gente for gravar com o nosso celular, tem que se preocupar ali em cada detalhe ali da continuidade, roupa, cabelo, né? Objetos de cenas que estão ali, que compõem o cenário. Se por exemplo, você gravou num plano geral e tem aquele objeto de cena, você mudou o plano, já não existe mais aquele objeto de cena que está ali, né? Vai parecer estranho.
Então a gente tem que se preocupar sim com a continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a continuidade temporal, né? Ocorre quando conseguimos manter uma relação coerente entre o tempo real e o tempo representado. Os conceitos abaixo são fundamentais para o entendimento da continuidade temporal. Tempo de história, TH, eu defino. O tempo de discurso, TD, eu assisto. Meu tempo de história pode ser do início do século XX até hoje. Meu tempo de discurso para esse tempo da história pode ser de 2 horas. Quando o tempo de história é maior que o tempo de discurso, teremos uma elipse. Olha lá, falamos de elipse de novo, né? Exemplo, está passando um filme e aparece um cartão, tela preta GC, escrito passado 5 anos, e a história continua 5 anos depois. Quando o tempo história é menor que o tempo de discurso, teremos um sumário. Exemplo, eu posso falar de um acontecimento que durou 1 minuto em 2 horas. No caso ali do assassinato do presidente John Kennedy. Existe essa continuidade temporal. Você pode contar ali, por exemplo, se você é uma hamburgueria e vai filmar, vai gravar a montagem do teu hambúrguer principal aí da tua loja. Você não precisa gravar todo o acontecimento ali, que é a preparação de um lanche, né? Sei lá, vai demorar uns 15 minutos para você preparar e depois você vai pegar esses 15 minutos e colocar lá nas redes sociais. Não, você vai pegar aqueles 15 minutos e vai jogar lá para 30 segundos, 1 minuto, né? Mostrando toda a montagem, né? Como que faz o lanche, mas não precisa mostrar todo o preparo dele. Por isso que tem uma elipse, né? Tem um corte. Você não precisa mostrar os 15 minutos do lanche. A elipse, você faz os cortes e mostra todos esses 15 minutos em 1 minuto de preparo. E publica, todo mundo vai entender que ali existe uma preparação de um lanche ali. Então é isso que é continuidade temporal, né? Você pode contar uma história ali de 1 hora que aconteceu em 1 minuto. Você pode contar uma história de 1 minuto em 2 horas. Outros elementos fílmicos: iluminação, figurino, que é o vestuário, cenário, desempenho dos personagens, tonalidade, equilíbrio e moldura. A iluminação constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da imagem, mas como contribui, sobretudo, para criar atmosfera, elemento dificilmente analisável. Sua importância é desconhecida e seu papel não aparece diretamente aos olhos do espectador desavisado. Além disso, a maior parte dos filmes atuais manifesta uma grande preocupação com o realismo na iluminação, e tal concepção tende a suprimir seu uso exagerado ou melodramático, né? Então a iluminação, lógico, se você fazer uma iluminação mais escura, você vai remeter a algo mais sombrio, né? Mais melancólico, mas se você colocar uma iluminação mais clara, você está dando mais clareza no que você quer mostrar. Então a iluminação também é um elemento fílmico. Conforme você iluminar aquele objeto que você quer mostrar, né, aquele personagem que você quer mostrar, é um sentimento que você vai passar dentro de um filme. Figurino, ou vestuário. Assim como a iluminação, os diálogos, o vestuário faz parte do arsenal dos meios de expressão fílmicos. Sua utilização pelo cinema não é fundamentalmente diferente da que é feita pelo teatro, embora seja mais realista e menos simbólica na tela do que no palco, pela própria vocação da sétima arte. Isso é um figurino, gente, né? Estamos no ano de Copa, né? Se você for fazer um vídeo, você não vai fazer um vídeo sem a pessoa estar com figurino de Copa. Agora estamos na época de Natal também, né? Em época de Natal, época de Carnaval. Quais são os figurinos utilizados quando você for fazer esse vídeo? Figurinos, né? Da sazonalidade, né? Então, se você está fazendo um vídeo de Natal, você vai usar todo um figurino ali de Papai Noel, um figurino ali que remete, né, às festas natalinas. Se você for fazer um vídeo sobre Carnaval, você vai ter também que fazer ali as vestes, né, o figurino de Carnaval, né, utilizar. Então, por isso que o figurino também passa muito a emoção, né, um elemento filme que passa muito o que você quer falar. O cenário tem mais importância no cinema do que no teatro. Uma peça ser representada com cenário estritamente esquemático ou mesmo diante de um simples cortina.
ao passo que se confia menos numa ação cinematográfica, fora de um quadro real e autêntico. O realismo inerente à coisa filmada parece exigir obrigatoriamente o realismo do quadro e da ambientação, né? Então, o cenário, né? Então, tudo envolve aí. Se você for fazer voltando no mesmo exemplo, né, da época de Copa do Mundo, época de Natal, época de Carnaval, os cenários que você vai ter que filmar tem que remeter, né, essas situações, né? Ou tá na sua hamburgueria, ou tá na sua loja, né? O cenário tem que remeter aquilo que você quer mostrar no seu filme. O desempenho dos atores, a direção de atores é um dos meios à disposição do cineasta, né, do diretor de cena, para criar seu universo fílmico. A fascinação exigida pelo cinema advém, sobretudo, da possibilidade que oferece ao espectador de se identificar com personagens através dos atores. É isso mesmo, né? O desempenho dos atores. Se você for fazer um fashion filme, né, existem modelos, né, que estão ali, o desempenho daqueles modelos vai fazer o que a pessoa se identifique, né, pelo produto que você está mostrando e acaba comprando. Então existe mesmo assim, né, na direção que você for fazer dos atores, né, das atrizes, dos personagens que você está ali dentro do seu filme, depende muito ali, né, dessa boa atuação deles, para que o telespectador, né, ou quem esteja vendo, né, se identifique e comece ali, né, falar, não, eu vou comprar esse produto, né, olha que ator bonito, né, os atores maravilhosos ali, né, e se identifica e faz uso daquilo que você está propondo vender. Tonalidade vem da característica tonal da imagem, é dada pelos valores tonais dos elementos da cena ou pela iluminação. Tons claros dão leveza à cena, enquanto os tons mais escuros dão geralmente um aspecto mais sombrio e dramático. É isso mesmo, né? Dependendo da tonalidade que você vai colocar ali na edição do seu vídeo, né? Ou na própria gravação, é isso que torna, né? Tem a ver até um pouco mais com a iluminação também, mas quando você vai para pós, na edição, você coloca ali certos tons. Você quer uns tons mais quentes, né, para o seu filme, se você quer uns tons mais frios para o seu filme, vai passar ali para o teu público-alvo, né, para quem você quer que esse vídeo chegue, vai passar ali uma sensação do que você... vai passar uma sensação dependendo daquela tonalidade de cor que você vai colocar no seu vídeo. Moldura. Na TV analógica, né, a moldura está numa razão de aspecto de 4:3. No cinema e na TV digital, a moldura estará numa razão de aspecto 16:9. Né? Deve ter atenção para este detalhe. O arranjo dos objetos de cena, uma moldura para outra, são naturalmente diferentes devido à espacialidade existente em um ou outro. Uma moldura 4:3, não é possível colocar todo um quarto na tela de forma a não carregar com excesso os elementos de cena. Já numa moldura 16:9, a possibilidade é maior usando os mesmos planos, né? A gente já falou em outra aula, né, sobre aspecto rádio, né? O aspecto de vídeo, né? A moldura do vídeo. Existe agora outras molduras também, 1:1, 16:9, existe outra lá mais cinematográfica, 4:3, né? Dependendo da moldura que você escolher, é o que vai definir ali o que você quer colocar, né? Você precisa escolher primeiro a moldura, saber para onde que você quer que seja distribuído. A partir de que você escolheu a moldura do que você for filmar, você vai saber ali onde que você pode enquadrar melhor, qual o plano melhor a ser feito. Equilíbrio. Deve-se montar a cena tendo preocupação com o seu volume. Os elementos de cena devem estar distribuídos de forma que o telespectador tenha outros interesses além do que ele está olhando. Exemplo, numa entrevista, num parque, onde o entrevistado fala sobre novos projetos para este parque, pode-se enquadrar o entrevistado em primeiro plano, deslocando-o para a direita do quadro, e ao fundo, colocar o lago do parque com pedalinhos. Então é isso, né? Você precisa ter um equilíbrio ali dentro da tua cena. Por exemplo, se você está filmando uma loja
em primeiro plano ali está modelo com vestido que você quer mostrar, e ao fundo tem lá um extintor vermelho, né? Não vai ficar legal, né? Você vai um pouquinho com a câmera pro lado, né? Com a sua câmera do celular pro lado, e procure ali elementos ali, né? Que vão dar um equilíbrio ao que você está filmando. Então, por exemplo, se você está filmando uma modelo dentro de uma loja, procure ali um espaço que mostre mais roupas no fundo, né? Mostre mais o ambiente da loja, né? Saindo daquelas coisas, quadro de luz, extintor que está ali, vermelhão atrás aparecendo, né? Se preocupe com esse equilíbrio do que você está mostrando dentro do quadro do que você está filmando. Então é isso, gente. Falamos sobre elementos fílmicos. Muito importante a gente entender tudo que acontece no universo de produção audiovisual, porque é nele que a gente tem que estudar, né? Tem que se dedicar, tem que aprender essa técnica para a gente poder fazer vídeos, né? Para a gente poder fazer filmes aí com qualidade e a gente poder atingir o que a gente quer, que o público veja, né? O vídeo só tem propósito quando o público vê o que você fez. Então ficamos por aqui. Até a próxima aula.